Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar. Vem que o sabadão tem Brasil em campo contra o México, hein? Daqui a pouquinho vou te contar todos os detalhes. E por aqui no Brasil, né, a volta é na semana que vem do futebol, né? Na quinta-feira tem Cruzeiro contra Cuiabá e terça-feira tem Bragantino e Atlético. Bora pra Cidade do Galo, porque o jogo no começo da semana e o Rodrigo Rocha tá lá por conversar com a gente. Fim de semana sem refresco pra galera por aí, não é isso, Rodrigo? Muito boa tarde, bichão. Fala, bichão. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. O pessoal já teve folga semana passada, né? Por causa justamente da data FIFA, o Atlético folgou 3 dias depois da partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O pessoal voltou aos treinos na quarta-feira e agora vai direto, né? Final de semana sem folga. Treinou agora pela manhã, os jogadores saindo aqui aos poucos, como sempre o Hulk, sempre atencioso com os torcedores que vêm aqui, pegar autógrafo, tirar foto com ele. Terça-feira o Atlético volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O dia hoje, então, do Milito foi de treino. O Atlético que no Brasileiro ainda não perdeu, tá invicto, né? Mas são 2 vitórias e 4 empates. Então o time tá fazendo a preparação para tentar melhorar essa campanha, tentar melhorar o número. O jogo contra o Bragantino na terça-feira, às 9h30 da noite. Eu falei do Hulk, ele tá lesionado, né? Ele não vai ser um dos jogadores que o Milito vai poder utilizar nessa partida, mas daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais do Hulk e de outros desfalques do Milito, tá, bichão? Excelente, Rodrigo. Daqui a pouquinho você tá de volta, então. Dá a chave aqui pro Atlético agora, que joga na terça-feira contra o Bragantino, e vamos trazer pra resenha aqui Rodrigo Rocha, que está na Cidade do Galo. E o Rodrigo já cantou a pedra aqui, né? Ele falou que ia contar pra gente sobre desfalques, Rodrigo. E são vários, Lages. O primeiro deles, eu já estava falando, inclusive, o principal, talvez o Hulk, né? O Hulk teve uma lesão na coxa esquerda, um problema muscular, e desfalca o time contra o Bragantino, mas não preocupa muito não, viu? Existe a possibilidade até do Hulk voltar já na partida seguinte contra o Palmeiras. Ainda não é confirmado, mas a lesão dele não preocupa muito aqui dentro do Atlético. Além do Hulk, os lesionados. Otávio, também problema na coxa esquerda, mas ele teve um problema no tendão da coxa, um pouquinho mais grave, mas já saiu do DM, tá fazendo corridas no campo e volta no dia 10 de julho, provavelmente no meio do mês, o Otávio já à disposição, assim como o Rubens, que teve aquela ruptura do ligamento do joelho, também deve voltar em julho a ficar à disposição. O Paulo Vitor, volante, pode aparecer em breve, também está na preparação física. E tem os convocados, né? O Arana, a Gabriela Ribeiro falou mais cedo, deve ser titular hoje na seleção brasileira, e aí só volta no final de julho com a seleção. Esse é o primeiro desfalque dos convocados. O segundo deles, Eduardo Vargas, está com a seleção do Chile, também desfalca o time por um bom tempo, o Eduardo Vargas, e o Alan Franco, que está com a seleção do Equador. Esses 2 jogadores jogam amistosos, assim como o Arana, e depois serve a Copa América. O Alisson também está na seleção brasileira sub-20, mas volta a tempo do jogo contra o Bragantino. Quem falou sobre esses desfalques todos do Atlético, o Hulk está fora, o Vargas está fora, quem pode pintar no time titular é o Cadu, o jovem centroavante, e ele falou sobre a possibilidade de ser titular contra o Bragantino. Temos algumas lesões, as convocações, espero sim ter as oportunidades, espero corresponder da melhor forma, fazendo uma boa partida, fazendo gols, dando assistências e fazendo uma boa atuação. Cadu buscando o espaço dele. Aqui a galera preparou aqui, ó, os desfalques. Isso. Entre convocados e lesionados, o Atlético tem desfalques em todos Hoje 6 caras setores. fora, né? E com a ausência do Hulk, desfalque também no ataque. Agora, eu gosto do otimismo do Rodrigo, né? Quando ele falou da ausência do Arana, ele falou o Arana que vai ficar fora até o final de julho. Não é bem assim. Porque na Copa América, você tem a primeira fase, depois você tem as fases de mata-mata. À medida que vai sendo eliminado, os caras que estão lá vão voltando. Então podem ser até 9 jogos, mas pode voltar antes. Tomara que o Arana não volte antes. Tomara que o Brasil chegue à decisão. Mas além dele, tem o Vargas e o Alan Franco também com as suas seleções. E os machucados. Eu acho que a grande notícia é que o problema do Hulk não é tão grave. Porque quando ele saiu, a gente viu uma preocupação muito grande dele depois do jogo contra o Bahia, dizendo, olha, vamos rezar pra não ser nada. E ele estava grave. muito otimista também, né? Exato. E sabe por quê? Porque ele é um jogador que raramente fica ausente. Então, além da ausência que você tem que tratar e recuperar a lesão, você perde ritmo. O time perde funcionamento sem a presença dele. Então eu acho que é a boa notícia, ficar fora desse jogo contra o Bragantino e tomara que volte no jogo seguinte. Agora a gente estava batendo um papo, você falou que além do Hulk, a meiuca tá te preocupando ali no Atlético. Porque assim, até agora, com a janela fechada, não tem muito o que fazer. Mas acho que essas ausências do Alan Franco e do Otávio escancararam a falta de volante que tem no elenco do Atlético. E aí, desses nomes especulados, tem um que me agrada muito, que é o Fausto Vera. Estamos vendo ele abraçando o Mister aí, professor. Milito e ele trabalharam juntos e ele jogou muita bola no Argentino Júnior antes de vir pro Corinthians.
Então é um cara que eu acho que o Galo tem que focar. Eu acho que ele tem muito potencial para dar certo, tem 24 anos, é jovem, é um cara com potencial para crescer e evoluir como atleta. Então eu acho que esse nome é um nome que me agrada muito. O Galo acho que tá negociando, até a pedido do Milito, e se vier pode ser um cara para agregar esse elenco. Já tá de olho. Cláudio Rezende tá na área. Notícias do Galo, primeiro tempo aqui do Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, bom dia a todos que nos acompanham. Rádio Esportes neste sabadão, fim de semana diferente, né? Sem jogo do Galo, o Atlético em campo na terça-feira contra o Bragantino. Esse fim de semana, então, de muito trabalho. Já teve atividade agora pela manhã, nesse sábado. Amanhã, domingo, também os atletas vão treinar cedo. E na segunda-feira fecham a preparação antes da viagem para o interior de São Paulo. Hoje ainda sem o Alisson. Alisson tem a chegada prevista para amanhã. Atacante que está com a seleção sub-20. Ele, o goleiro Robert, também preparador físico do Atlético, Cristiano Nunes, e o preparador de goleiros, o Danilo Minucci. Todos eles retornam amanhã. Expectativa é que estejam na cidade do Galo. E aí vamos ver se o Alisson treina já neste domingo ou só na segunda-feira, véspera do jogo. Mas Gabriel Milito conta com ele, hein? O Alisson vem sendo titular nos últimos jogos e principalmente com as ausências por lesões. Também atletas que estão servindo às seleções. O Alisson vai ser peça fundamental nesse duelo aí contra o Bragantino na terça-feira. E não só o Alisson, né? O garoto Alisson vem tendo aí oportunidades nesse time do Atlético esse ano com o Gabriel Milito, mas eu destaquei em manchete o atacante, possível substituto do Hulk, que é o nosso convidado, atacante Cadu, 20 anos. Ele fala aqui na Itatiaia sobre esta oportunidade que vai surgir para ele, principalmente nessas ausências. O Hulk não vai poder jogar e o Atlético tem outros desfalques também no próximo jogo. Temos algumas lesões, as convocações. Espero sim ter as oportunidades, espero corresponder da melhor forma, fazendo uma boa partida, fazendo gols, dando assistências e fazendo uma boa atuação. E aí a pergunta para o Cadu: qual posição ele prefere? Jogar como um centroavante, mais como um segundo atacante, caindo pelos lados? Qual que é a preferência? Me sinto bem à vontade em qualquer posição, assim, tanto de centroavante quanto pela ponta, mas vou estar sempre disposto a ajudar a equipe da melhor forma possível, e onde o Milito me colocar, eu vou estar dando o meu melhor. E o Cadu tem essa oportunidade, mas também vem, por outro lado, responsabilidade, né? Jogador do time profissional do Atlético agora, bem jovem, e ele pede até paciência pro torcedor. A responsabilidade, ela sempre vai vir e tem que ter. A gente que sobe da base espera tanto essa oportunidade, e quando tem, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. E o que eu peço aos torcedores é que mantenha essa paciência, mas que mantenha assim a cobrança, porque a gente vai subir, vai mostrar o nosso melhor e sempre tentar corresponder à altura. É um momento de sequência, né, que pode ter o Cadu nesse time do Atlético e tá em busca do primeiro gol dele no Brasileirão. Esse ano tive algumas oportunidades, fiz o meu primeiro gol no Mineiro, estou bastante ansioso sim para o meu primeiro gol no Brasileiro e espero ter as oportunidades daqui para frente com essas lesões, com o pessoal indo para a seleção, e tendo essas oportunidades, o gol vai sair na melhor hora e eu estou preparado. Aí então o Cadu conosco na Itatiaia, ele é o favorito para substituir o Hulk, até porque o Allan Kardec, que é outra opção, vem entrando pouco, né? Tem a questão física também. Kardec teve problemas aí de lesões e suportaria 90 minutos muito dificilmente, então deve começar com o Cadu. Foi a escolha do Milito, né? Quando não teve o Paulinho, naquele jogo que ele preservou o Paulinho por conta de cartões amarelos na Libertadores contra o Caracas, o Cadu foi o companheiro do Hulk. Então a tendência é de que ele seja o companheiro do Paulinho na ausência do Hulk terça-feira. Até aqui, Cirilo, são 10 jogos do Cadu, ele tem um gol nessa temporada, né? O Atlético, nos jogos que ele participou, com 10 vitórias. Titular mesmo, 2 vezes, né? Esse jogo contra o Caracas, mais recente, na Libertadores, e ele foi titular também quando fez o gol dele, o primeiro, com a camisa do Atlético Profissional, diante do Ipatinga. Na última rodada da fase classificatória do Mineiro, no jogo na Arena MRV, ali o Felipão, que era o técnico, colocou um Atlético bem alternativo, com vários garotos, e o Cadu naquele jogo despontou bem, né?
fez esse gol contra o Ipatinga. Mas a missão dele, ele já substituiu o Paulinho. Não é fácil. Agora vai ter que substituir o Hulk lá em Bragança Paulista, Cirilo. Definitivamente não é fácil, né, Cláudio? E você falou do número de jogos, né? Aí o cara fala assim, pô, mas já tem 10 jogos, meteu um gol só. Mas 10 jogos jogando acréscimo em 6 deles, né? Entrando com 44, 45 do segundo tempo. Só né? no finalzinho. Então, foi assim contra o Peñarol, o Rosário, contra o Fluminense, o Bahia também, agora entrou no finalzinho. Pois é difícil fazer algum tipo de avaliação com tão pouco tempo, né, de jogo. Ale Oliveira, um abraço, bom dia. Um abraço, viu, Cirilo, a você, aos nossos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil e principalmente a ele, o velho Simões, o velho do Rio, o PV cheio, como tem sido chamado por muitos, esse mito, né? Essa aula que a gente tem de jornalismo esportivo diária aqui na Itatiaia, ok? Já que você o mencionou, um abraço, bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Cirilo, Ale, Cláudio, quem acompanha a gente. Definitivamente não é fácil, né, Simões? Não é fácil. Cedo. Não, é complicado. Ô, Ale Oliveira. Opa! O Hulk tá fora. É claro que não há comparativo entre o Hulk e qualquer outro atleta do elenco. Mas o Cadu seria o seu escolhido também pra jogar no ataque? Tem uma coisa de acomodar, né? De acomodação aí, porque o que acontece? Eu já dei minha opinião aqui que provavelmente vai ser muito diferente do Milito e ele deve estar certo, mas eu tentaria mexer o menos possível, ok? Ok. Se você coloca o Cadu, você tem uma chance, não tô falando que ele vai fazer isso, mas ele tem uma chance de colocar o Scarpa na dele, onde sem o Hulk ele vai ser o melhor do time, como foi em alguns jogos ali pelo lado direito, e o Paulinho na dele, que é pelo lado esquerdo, que é o outro cara que pode trazer o bicho pro Atlético. Então você coloca o Cadu ali, eu não acho que o Cadu, por exemplo, seja melhor do que o Alisson, nem mais promissor, nem nada disso. Mas se você encaixa o Cadu ali, você tem a possibilidade de Scarpa na direita, você coloca o Paulinho na esquerda, esses dois você não mexeu, são os dois bons aí que vão jogar, né? Aí você faz um meio campo que pode ter um Batalha, você pode ter um Zarate, pode ter um Pedrinho que entrou bem. E aí a improvisação você deixa para um só um improvisado, que é o lateral esquerdo. Que na minha opinião poderia ser o Bruno Fux, que é o cara que tem mais facilidade para passar do meio campo e tal. Então você só improvisa um. E esse cara talvez nem participe tanto no momento ofensivo. Seria o meu Atlético ideal. Mas vamos ver o que tá pensando o homem, né? Simões, o Hulk tá fora, muito provavelmente aí preservado um pouquinho também para pensar no jogo contra o Palmeiras na outra segunda-feira. O Cadu seria sua escolha pro ataque, e como você pensaria esse time do Atlético? O Cirilo, acho que depende muito da estratégia de jogo, né? E o Milito pensa para essa partida lá em Bragança Paulista, né? É interessante porque o Atlético e Bragantino lá, eles empatam muito, né, Cláudio? Sim. A maioria, né? Tem empate. Ano passado o Galo ganhou lá, né? Ano passado o Galo ganhou. Mas vinha de uma série de empates, né? Quase o histórico é praticamente empate. Isso. E é engraçado que eles costumam fazer jogos difíceis aqui no Mineirão também, né? A gente se recorda, acho que ano passado o Bragantino empatou, no retrasado. São jogos sempre complicados, esses jogos do Atlético contra o Bragantino. É um jogo muito físico, é um gramado muito bom, mas é um estádio que dá aquela sensação de caldeirão, né? De campo acanhado, de jogo aéreo muito forte e o Bragantino explora muito isso. Estádio legal, viu, cara? Fui lá no passado, sim, legal o estádio. Estrutura, os caras deram uma mexida no estádio, lá ficou bem legal. E eu acho que o Cadu pode ser importante até nesse aspecto. Não só na bola aérea ofensiva, como também na defensiva, que é muito explorado o jogo aéreo pelo Bragantino, né? Então, quer dizer, eu acho que é o substituto natural entre Cadu e Allan Kardec, por exemplo, que seria o outro cara centralizado, acho que não tem nem dúvida, né? É o Cadu com o Paulinho ali na frente e talvez até o Alisson, né, Cláudio? O que eu tinha falado que podia acontecer também é o Alisson de um lado, o Scarpa do outro e o Paulinho centralizado. Sim, seria para mim, o Allan Kardec eu não estava considerando muito porque ele não considera, né? O Milito não considera. Seria outro, mas é o que eu falei. Eu acho que com o Cadu você tem uma chance de fazer menos improvisação, né? Sim. Sim, menos improvisação. Simplesmente o Cadu no lugar do Hulk, até porque, lembrando, né? O substituto natural do Hulk seria o Vargas, né? Que tá. Só que o Vargas não tá aqui também, né? Só que tem um detalhe aí, se a gente pensar como fez o Milito, nos 2 últimos jogos ele colocou o Alisson e deslocou o Scarpa mais pro lado esquerdo. Já com o Arana aí, né? Exatamente, eu acho que ele já pensava nisso, né? Porque não tem muito motivo se nesse jogo agora ele não fizer isso. Eu tô falando com a cabeça do treinador, né? Pensando o que ele fez nos jogos recentes, ele tinha o Arana disponível,
parecia que ele estava tentando buscar uma alternativa para a ausência do Arana, mesmo com o Arana titular ainda presente, né? Recuou o Arana e inverteu o Scarpa pro lado esquerdo. Acho que o natural agora, pelo que ele fez nos jogos recentes, seria ele fazer isso de novo, né? Não sei não, viu, meu? Porque quando o Otávio tava fora, a gente pensou que era natural ele botar o Batalha de volante. Sim. E não foi isso que ele fez. Ele fez uma coisa até agora. Agora esse jogo, se ele não colocar o Batalha de volante, ele vai ter que colocar um meio campo, podemos dizer, com o Zaratio, Pedrinho e Igor Gomes. Se ele for com Batalha de zagueiro. O Batalha até chegou a jogar, deu um passinho pra frente aí nos jogos recentes, colocando com essa história do Arana jogando mais recuado um pouquinho, né? Porque nesse jogo ele não tem o Alan Franco, né? Temos que lembrar Franco. Nem Otávio. Nem Otávio. Se ele não colocar o Batalha de volante, ele vai ter que ir com o Zaratio de volante, porque o Paulo Vitor voltou agora, não vai começar a jogar. Vai jogar. Então, eu acredito que se ele não colocar o Batalha nesse jogo, ele não vai colocar nunca mais de volante. É porque realmente está oficializado o Batalha é um zagueiro. E você vê que coisa, né? O Batalha já falou pro Claudião, inclusive, que ele não se sente tão confortável, que ainda tá aprendendo e tal, e que evidentemente ele prefere jogar na dele, né? É claro. Mas você vê, né? Se o Batalha joga mal, o cara me falou assim, o Batalha, quebra o meu galho lá, vai de zagueiro. Ele foi e jogou bem. Se ele joga mal, ele hoje era titular na posição dele. Né? Que loucura. Mas eu acho que o Batalha com a questão do Milito, acho que tem muito a ver até com saída de bola também. Não, tem muito certeza. Muito a ver. Né? Tem muito a ver com saída de bola também. Né? Que é diferente em relação aos zagueiros que o Atlético tem. Mas, de toda forma, com a carência, né? É o único jogador, o único que pode jogar de primeiro volante é o Batalha. Falando em volante, muita gente perguntando sobre o Otávio. Uma notícia importante de ontem, né, Cláudio? O Otávio foi a campo ontem, deu umas corridas no gramado, mas ainda de tênis e sob cuidados da fisioterapia, o fisioterapeuta junto. Ele segue no departamento médico, a previsão de retorno do Otávio é para 10 de julho, numa fala até do Vitor recente, diretor de futebol do Atlético. Então a previsão do Otávio para retornar é daqui a um mês. Logicamente que ele já vai começar a fazer algumas atividades. Pode até ser que se antecipe um pouquinho, mas não dá para pensar no Otávio nos próximos jogos ainda. É a mesma previsão também do Rubens. O Rubens, que não precisou fazer cirurgia no joelho, há uma expectativa que ele volte também até meados de julho. Então aí o Galo vai ter um time mais encorpado, né, Cirilo? Porque julho voltam os atletas de seleções, já vai poder estrear o Bernard, né? O Bernard já tá aí. E a informação que eu apurei ontem, porque eu comecei a ficar preocupado. E o Júnior Alonso? O cara não anunciado. Aí eu fui em uma pessoa importante do Atlético e me disse, não, tá caminhando bem, tá faltando pouco, tá quase. Então, o Júnior Alonso é questão de tempo mesmo para ser oficializado no Atlético. Os números que eu tava olhando aqui, Simões, até o ano passado, o Galo ganhou, eram 8 jogos em Bragança Paulista entre as duas equipes, 8 empates, então era só empate. Caramba. E 10 gols para cada. O Galo fez 10 e tomou 10, até o ano passado. No ano passado o Galo ganhou, quebrou esse tabu aí de empates na... E ano passado até num jogo polêmico de VAR, não teve? Teve lance de expulsão que não... Exato, e o Galo tinha perdido o clássico pro Cruzeiro, aquele clássico da Arena, né? Isso. Tava bem pressionado ali o Filipão, depois daquele clássico. Ali ele até colocou o Rubens de ponta esquerda, naquela função que depois ele foi bem. Ali o Galo foi bem naquele jogo e ganhou do Bragantino. Mas que tem muito empate lá, tem, viu? A manchete mudou, né? Era Atlético nunca venceu em Bragança Paulista. Agora é Atlético está invicto em Bragança Paulista. Exatamente, invicto. Porque são 8 empates e agora essa vitória do ano passado. Mas é realmente algo... Aqui a gente tem 2 momentos, né, Cirilo? Porque antes era o Bragantino, agora é o Bragantino SAF, né? Que é outra situação nos últimos anos. Inclusive, o Bragantino que vai inaugurar, vai fazer o novo estádio, né? O patrocinador, a Red Bull, vai fazer um estádio. E o centro de treinamentos do Bragantino ficou espetacular. Pelo que a gente tem de informação aí, quem sabe vai ser aí o maior centro de treinamento do país. Então é um trabalho muito profissional, por isso sempre é jogo duro lá, né? É outro Bragantino, sem dúvida alguma. Aliás, uma notícia relacionada ao Bragantino dessa sexta-feira, os caras tiveram uma semaninha de folga aí e quando voltaram a treinar, reapareceu Eduardo Sacha. Sacha é ex-atlético, que estava com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, se recuperou, voltou a treinar e pode ser uma novidade pro jogo de terça-feira. Pode ser relacionado já, Cláudio. Tem que tomar cuidado com essa lei do ex, né? Porque o Ademir já fez gol no último jogo, complicou o Galo, né? O jogador que era do Atlético, na mesma época do Sacha ali, né? Eram companheiros e agora tem que tomar cuidado porque o Sacha é bom jogador, né? O Atlético mesmo era um atleta que no elenco
sempre ajudou bastante, nunca foi titular, principalmente titular absoluto, principalmente depois da chegada do Hulk, mas é um jogador perigoso, que o Atlético tem que tomar cuidado. Logicamente está um tempo aí fora, mas é um jogador sempre importante e conhece o Galo, né? Conhece bastante o lado de cá. Tem o Sacha e tem o goleiro Cleiton, né? Também tem esse reencontro aí, o goleiro Cleiton, que é o titular do Bragantino há algum tempo. Abraçar o grande Cláudio Rezende também, né, Rezende? Tá aqui hoje Tá na área, a né? gente. Tá aqui, tá fazendo uma visita. Cláudio Rezende em dose dupla hoje. Grande americano, Claudão Rezende, tá na área também, aqui nos estúdios da Itatiaia. Alô, Três Pontas.